Boa tarde a todos! Sejam muito bem-vindos à Semana de Extensão Acadêmica da Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito. Eu sou Ana Cristina Baruffi, sou coordenadora do curso de Direito, estou aqui para fazer a abertura da nossa Semana de Extensão Acadêmica. Peço desculpas no atraso, um pouquinho no início da nossa transmissão, nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas que já foi resolvido. E nessa nossa Semana de Extensão Acadêmica, o nosso objetivo é falar sobre as carreiras públicas. E é sobre isso que eu venho falar com vocês neste momento. Afinal de contas, o que são carreiras públicas? Quando a gente pensa em carreiras públicas, qual que vem à nossa mente? Concurso público. Exatamente. Só que antes de nós entendermos o que são as carreiras públicas, a gente precisa compreender em qual cenário que essas carreiras públicas estão inseridas, a quem elas pertencem. Então, quando nós falamos de carreiras públicas, nós estaremos falando da administração pública. A administração pública ela pode ser definida objetivamente como uma atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos e objetivamente como um conjunto de órgãos de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Se recordam lá na época da escola, quando vocês estudaram sobre os três poderes que existem no Estado? O poder legislativo, o executivo e o judiciário? Pois bem, por mais que o Estado seja dividido nesses poderes, ele ainda é considerado uno e indivisível. Esses três poderes, eles manifestam as funções que são exercidas por esses órgãos distintos, só que sem que deles decorra uma quebra na unicidade do Estado. Quer dizer que quando há a promulgação de uma lei, quando há a elaboração de um ato administrativo ou uma prolação de uma sentença, embora sejam produtos de diferentes funções, cada um no seu poder específico, eles emanam de um único polo irradiador de poder, que é o Estado. Mas como são consideradas essas pessoas que elaboram leis, que realizam, criam atos administrativos, que elaboram uma sentença, pessoas que representam o Estado? Nós chamamos de servidores públicos. Então, servidor público é todo aquele que vai exercer, ainda que de forma transitória, ou seja, por um tempo determinado, com ou sem remuneração, pelas seguintes formas de ingresso: eleição, nomeação, designação, contratação, mandato, cargo, emprego ou função, ou outras formas de investidura nos órgãos públicos e nas entidades de administração pública, vai ser considerado servidor público. Então, o servidor público é todo aquele que trabalha para a administração pública. Quando a gente fala de carreiras públicas, nós podemos dividir em dois grupos: as carreiras públicas jurídicas e as carreiras públicas não jurídicas. Das jurídicas nós temos Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo e Poder Legislativo. E as carreiras não jurídicas nós temos a diplomacia, Agência de Segurança Pública. Algumas dessas carreiras, somente é possível o ingresso se o candidato for portador de diploma de ensino superior, e algumas é preciso especificamente que o diploma seja do curso de direito. Para outras, é possível o ingresso comprovando o ensino médio completo. Mas o fato importante é que o candidato que vai se propor a seguir as carreiras públicas, assumir uma posição junto à administração pública do Estado, é muito importante que ele faça a faculdade de Direito. Ainda que esteja nas carreiras públicas que determine que a entrada, possibilita a entrada só com o ensino médio. Ter o diploma de ensino superior de Direito vai ser um diferencial. Primeiro porque você sabia que os títulos diploma, títulos de cursos de pós-graduação, além de melhorar a classificação no concurso, ele possibilita um crescimento dentro da carreira e também tem impacto no valor do vencimento que você vai receber? Então, conhecer o mundo do direito como um todo, os seus conceitos, as suas características, as suas peculiaridades é essencial para o desenvolvimento das carreiras públicas. Por isso, quando a gente vai pensar numa faculdade que possa
organizar e trabalhar os seus acadêmicos para as habilidades e competências que são necessárias para os serviços de uma carreira pública é muito vantajosa. E é o que você vai encontrar aqui na Faculdade Pan-Americana de Administração em Direito. Nossa faculdade ela se dedica especialmente à formação de administradores e bacharéis em direito que tenham por objetivo seguir as carreiras públicas. E o nosso primeiro passo para com a sociedade para apresentar as carreiras públicas é com a nossa semana de extensão acadêmica Carreiras Públicas. Em cada dia, vocês estarão com um representante das carreiras públicas. Nesta data, 21 de fevereiro, nós vamos ter um encontro às 15h07 com a oficina das novas carreiras jurídicas, com uma nova profissão do direito, o DPO. Temos também às 19h07 a conversa com os advogados Ezequiel Osso e Fábio Malina Losso sobre a função do CAD e a advocacia empresarial. Na terça, são 2 encontros. A oficina de curso livre de design contratual, também uma nova profissão jurídica do futuro, às 15h07 e às 19h, a conversa com o promotor Fábio André Guaragni, para falar sobre o Ministério Público. Na quarta, nosso dia está bem movimentado. Iniciamos às 15 horas com a oficina Quem é o Pesquisador em Direito, com o nosso professor Edmar Brígido. Às 17, nós vamos falar sobre Direito e as Novas Tecnologias, com Ana Carolina e a Roberta. Às 18, os nossos acadêmicos vão apresentar para vocês as pesquisas e as atividades de extensões realizadas no semestre passado sobre o assunto de direito da personalidade e a LGPD. Às 19, o professor Friedman vem falar sobre o poder judiciário e às 20 horas, o Dr. Carlos Afonso vem falar sobre o delegado. Na quinta-feira, retornamos às atividades às 15 horas com a oficina Curso Livre de Empreendedorismo Jurídico. Como pensar numa proposta de honorários? Às 19, o professor Pascoal vem falar com vocês sobre o poder legislativo. Às 20, o Dr. Paulo Sinquete Neto vem falar sobre a Defensoria Pública. Na sexta, nossos últimos encontros acontecem às 15h07 e às 19h07. Primeiro com a oficina de empreendedorismo jurídico, a primeira visita do cliente, e segundo, às 19 horas, com o professor José Mário Tafuri, falando sobre a advocacia. Sejam muito bem-vindos à nossa semana de extensão acadêmica. Todas as interações, lembrando que todos esses encontros vão ser transmitidos pelo nosso canal institucional do YouTube. As interações, elas, por favor, aconteçam, tem dúvidas, mandem pelo chat, o nosso moderador vai estar repassando aos palestrantes, aos administradores das oficinas, para responder todas as dúvidas que vocês tenham sobre as carreiras jurídicas. Desejo uma excelente semana, excelentes encontros e um excelente 2022 de estudos. Vejo vocês em breve. Até lá!